Coloca o Flávio Rosco de novo na tela aí, que eu quero perguntar para ele aqui. Por que, Flávio Rosco, você quer ser governador de Minas? Bom dia, Cláudio. Eu passei vários anos pregando, né, enquanto líder associativista, líder empresarial, voluntário, diga-se passagem, eu sou empreendedor e faço um trabalho voluntário em entidade de classe, que os bons têm que engajar na política, que é muito parecido com a mensagem que você passa aí cotidianamente no seu programa. Porque quando a gente não engaja na política e deixa espaço vazio, esse espaço ele é ocupado, e nem sempre pelas pessoas que têm as melhores intenções. Então, num primeiro momento, eu fui corresponder a tudo aquilo que eu preguei, principalmente nos últimos 8 anos enquanto presidente da FIENG, mobilizando ali as pessoas da sociedade, aquelas bem intencionadas, a engajar no processo político. E o meu mandato na FIENG termina agora, né? Então, eu encerro aí 30 anos de trabalho associativo, voluntário, culminando com 8 anos de presidência à frente da entidade. E aí eu falo, agora é a hora de eu me colocar à disposição ou não. E vendo o quadro que o Brasil se encontra, né, essa falta de igualdade no processo eleitoral, uma dificuldade do próprio PL de exercer ali a sua liderança no campo da direita com vários obstáculos. Muitas pessoas também preocupadas com a situação democrática, como eu, falei, vou botar meu nome à disposição para que o Flávio e o presidente Jair Bolsonaro utilizem da melhor maneira. Em dezembro do ano passado, o presidente Jair me chamou para conversar com ele, para discutir Minas Gerais. E naquela hora ele já falou que gostaria que eu participasse do processo eleitoral, né? E eu falei que estaria à disposição. Isso aí evoluiu. Eu conversei com o Rogério Marinho em janeiro, mais detalhadamente, logo depois com o Flávio, e eles tiveram interesse no meu nome, pela minha trajetória, por tudo aquilo que a gente construiu. E eu falei, olha, não é projeto de poder, meu nome está à disposição. Se fizer sentido no projeto, ele está aqui para que vocês utilizem da melhor maneira possível. E assim foi feito. O Flávio me colocou como um dos possíveis candidatos, quer dizer, como sempre, o preferido por ele, né? E tentou fazer alianças nesse processo. Como não foi possível, né, ao longo desse processo, me chamou para efetivamente ser o candidato do PL aqui, representando tudo aquilo que o Flávio e o presidente Jair querem. O Brasil, que tem muita semelhança, nada é 100%, mas eu digo que eu tenho uma adesão muito grande a todas as propostas que tanto o Flávio como o presidente propõem, e nós vamos fazer de tudo para implementar e para dar essa virada no Brasil, porque a gente precisa efetivamente de fazer alternância no governo federal, e eu pretendo ser um apoio ali para que isso aconteça, e também para fazer um ótimo governo aqui à frente de Minas Gerais, gerando perspectiva de futuro para os mineiros. Flávio, a gente vai ainda falar de alianças, vai falar de Cleitinho, dessa coisa toda aí, desse vai e vem, dessa bagunça aí do ponto de vista eleitoral, né, nessa campanha em Minas. Mas eu queria aproveitar o gancho dessa tua candidatura para te questionar, para que você traga o teu diagnóstico e as tuas propostas. Por quê? Você é um perfil empresarial. Minas tá deixando aí, né, tá saindo de uma gestão, eu acho que ele tá melhorando a iluminação, ele tá mudando de posição para melhorar a iluminação. Deixa comigo aqui. Ele voltou? Tá melhor agora aí? Tá com uma iluminação melhor. Tá, só melhorei a iluminação para vocês. É bom porque você precisa de iluminação nesse momento. A sua candidatura também precisa de iluminação. Deixa eu te perguntar uma coisa. A Minas apostou num nome do mercado privado, né? Tá aí o Romeu Zema, 2 mandatos, tá terminando aí essa gestão dele. Já teve comigo aqui algumas vezes, fala sempre, né, da questão da dívida, que conseguiu reduzir aqui, ali e tal. A gente sabe que a conversa é um pouco mais complexa, a gente sabe que Minas deixou de pagar juros de dívida a partir de decisão judicial, isso deu um fôlego para organizar algumas coisas. A gente sabe também que o Zema trouxe um perfil de gestão com um compliance maior, naturalmente, com uma técnica maior, ou seja, com indicados mais técnicos, menos políticos. A gente sabe aquilo que melhorou. Mas hoje, olhando para o Zema, do ponto de vista dessa agenda liberal dele, a gente percebe que ele peca em algumas questões que hoje são chaves, são questões estratégicas para o debate público e para o avanço de uma agenda também conservadora. Quer dizer, quando você fala de gestão pública, não adianta você sentar na cadeira e falar assim, vou privatizar tudo e que se dane. Porque nem tudo é privatizável, nem toda privatização é boa. Isso a história nos mostra, né? Então, o modelo de privatização, se você está privatizando monopólio ou não. Então, assim, eu vi
um dia desse ele falando novamente sobre sentar e privatizar tudo, inclusive Petrobras. A gente precisa entender a geopolítica e a geoeconomia de hoje, né, para poder empurrar determinadas agendas. Então, o que eu quero dizer assim, em síntese, nós tivemos um governador que é oriundo do mercado privado, um empresário bem-sucedido e que está deixando Minas aí com alguns avanços, mas com outros, com muitas críticas também, com alguns retrocessos. Isso é a minha perspectiva. Então, assim, você que também é oriundo do mercado, também é um empresário, também é um representante, você tem essa experiência de representação política, me parece que você já agrega algumas outras questões. Além, é claro, da agenda. Eu quero lembrar aqui a toda a nossa audiência que você me surpreendeu positivamente em 2022, quando, durante a eleição de reeleição do Bolsonaro, ali a disputa com Lula, nós tivemos a tal da cartinha da democracia, Febraban, Fiesp, né, várias outras federações de indústria do país, todo mundo empurrando aquela falácia, né, de que o Bolsonaro era uma ameaça à democracia e que etc, então que tinha que apoiar o Lula. E você, solitário, claro, você e os seus associados, vocês levantaram a bandeira, empunharam lá, colocaram lá, fincaram a bandeira dizendo, não, peraí. E lançaram um outro manifesto. Aliás, a gente tem um manifesto aqui, divide a tela comigo, Brenda, coloca o manifesto pro pessoal ver, enquanto eu tô aqui lembrando e contextualizando essa questão, depois a gente volta no rosto. Esse manifesto aqui, para você que não sabe, foi lançado na ocasião, se puder dar um zoom aí para expandir na tela, foi lançado na ocasião, e esse manifesto causou muita revolta na Faria Lima, né, lá na Fiesp, em outras federações, na campanha do Lula, ficaram muito chateados. A gente tem aqui, ó, fecha aqui, põe no meu telão aqui para eu ler rapidamente o que traz esse manifesto. Coloca aqui no telão, por favor. Ó, Manifesto pela Liberdade, né? Então, os direitos individuais, como a liberdade de expressão, pilares fundamentais no Estado democrático de direito, estão sob ameaça no Brasil e precisam ser defendidos com veemência. É o que faz agora e seguirá fazendo sempre como princípio básico de sua atuação a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Nas últimas semanas assistimos uma sequência de posicionamentos do Poder Judiciário, tá? Que acabam por tangenciar de forma perigosa o cerceamento à liberdade de expressão do país. Falamos de investigações, da possibilidade de desmonetização de sites e portais de notícias que estão sendo acusados em inquéritos contra as fake news. Em nosso entender, impor sanções sem o devido processo legal, contraditório e ampla defesa é uma precipitação, além de inequívoca afronta à Constituição. Conforme previsão constitucional, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Isso é o que está na Constituição, o texto constitucional, nossa Carta Magna. Fica claro o propósito da Carta Magna de resguardar a todo e qualquer cidadão, sem distinção, o direito à livre manifestação. A FIENG espera que a exacerbação desta interpretação por parte do Supremo seja revisada. Atuar assim será fundamental para resguardar o Estado Democrático de Direito, em que as liberdades individuais devem ser sagradas e asseguradas permanentemente. Elas são condição para um país prosperar, garantindo segurança jurídica e institucional para os investidores e empreendedores. É preciso deixar claro, a defesa dos direitos individuais é o único caminho para construir um futuro de desenvolvimento e prosperidade para o Brasil. É fundamental garantir que todos os brasileiros tenham assegurado seu direito à liberdade de expressão. Não queremos que hoje aqueles que celebram eventuais censuras sejam os censurados de amanhã. Nesse sentido, consideramos oportuna a criação do ministro Marco Aurélio Mello, a citação, do ministro Marco Aurélio Mello, que, ao relembrar a festejada lição do professor Adilson Abreu Dallari, assim afirmara: Supremo não é sinônimo de absoluto, é um dos poderes que integra, né, os poderes da República. Lutar pela segurança jurídica e institucional é fundamental, principalmente neste momento em que o país está combalido pela pandemia e busca retomar o crescimento econômico. Lutamos pela geração de oportunidades para milhões de brasileiros que buscam viver com dignidade em um país que garanta a cada um, no pilar da separação dos poderes, o respeito às individualidades, às opiniões e aos direitos fundamentais. Então, volta agora para mim aqui, coloca o Rosco de novo na tela. Eu digo que, assim, você foi muito corajoso, você deve ter sofrido muitas retaliações. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa tua experiência e depois eu vou pedir para você um diagnóstico do atual governo. Por favor, Rosco. A nossa gestão nunca se furtou de se posicionar em favor do Brasil, em favor da liberdade de expressão, e sem ela não existe democracia. Ela é o pilar fundamental que garante o Estado democrático de direito. E quando a gente viu ali os primeiros atentados, nós mais que rapidamente fizemos a carta, né? E claro, sofremos pressões de todos os tipos, você pode ter certeza disso, né? Retaliações também, mas temos a consciência tranquila que fazemos o certo, fazemos aquilo que precisa ser dito, e é nesses momentos em que a democracia está atacada que as instituições têm que se manifestar.
É aí que se mostra o valor das instituições. Então, e para que não ficasse parecendo uma coisa personalística do presidente, eu fiz e aprovei por unanimidade no Conselho. Essa manifestação não foi só uma posição do presidente, ela foi uma posição de toda a entidade. Obviamente que ali eu apresentei o porquê, né, de fazer esse manifesto e tive o apoio de todos os conselheiros que representam a indústria em geral. Então, na minha leitura, aquele momento foi um momento muito crítico, era um momento que começou a se desviar ali do processo democrático. Então, a manifestação foi muito oportuna e, infelizmente, com o resultado da eleição, as coisas se aprofundaram de lá para cá. Mas a todo momento, né, a nossa gestão sempre se manifestou ali a favor da sociedade brasileira e sempre fomos imunes a pressões ou retaliações ou qualquer coisa nessa direção. Entendemos que nossa missão institucional, se não for para falar o que precisa ser dito, é melhor não ter entidade. Você, quando você lançou essa... Tem muita gente aqui no chat já dizendo o seguinte, só por esse manifesto você já merece o voto. Porque é difícil, né? Esse é um tema que a mídia tradicional tenta a todo momento abafar. Eu espero que pelo menos sua candidatura, seja qual for o resultado, ela sirva para provocar as nossas autoridades. Porque não adianta a gente falar de mercado, a gente falar de ambiente de negócio, a gente falar de emprego, de geração de emprego, se você não tem aquilo que você colocou aí nesse texto. Segurança jurídica, se você não tem respeito à lei, respeito à Constituição, se você tem um conluio entre poderes e entre setores ou determinados empresários, como a gente viu na Lava Jato, um clube VIP ali, em que alguns têm acesso a informações privilegiadas, acesso a financiamentos que outros não têm, você não tem um capitalismo real, você não tem uma economia liberal real, inclusive. As pessoas que me criticam aqui, Cláudio, você está criticando o liberalismo. Eu falo assim, eu critico o liberalismo quando ele não compreende a guerra por trás do mercado, quando você não compreende a guerra cultural que tem por trás do mercado. Esse é o problema hoje desses candidatos. Por que o Zema não consegue sair da bolha dele? É justamente porque ele não consegue enxergar. Não adianta falar assim, vamos acabar com os privilégios dos intocáveis de Brasília. Não, Zema. É muito mais do que acabar com os privilégios. Os privilégios são uma decorrência de um sistema de poder que ele é impossível de ser quebrado se não houver união de pessoas que tenham a compreensão do que está acontecendo, que tenham os valores democráticos realmente dentro do coração. Então, assim, me pergunto aqui, quer dizer, depois desse manifesto, a coisa só piorou. Hoje é um cenário muito pior. Eu abri o programa aqui falando justamente de como você não tem uma eleição. A sua candidatura, você acabou de descrever, ela é o resultado de um ambiente eleitoral em que houve pressão de ministros em cima de lideranças partidárias, de caciques partidários, para tirar o palanque, para desmontar o palanque do Flávio aí, né? E aí resta ao Flávio, ao Flávio cabe o quê? Buscar um outro nome. Eu acho que o teu nome já deveria estar no topo da lista aí, mas infelizmente a gente também tem que ser pragmático ao lidar com os números, né, das pesquisas. Então você tem um cara como o Cleitinho que está liderando isolado. A gente precisa entender por que ele está liderando isolado. E claro, o Flávio estava de olho no palanque, né, de um candidato que já estava muito bem colocado, muito bem posicionado. Só que, eu escrevi sobre isso um dia desse, essa mudança acaba prestando um serviço à própria direita. Porque aqui eu tenho diante de mim alguém que realmente representa a direita, que tem valores que estão demonstrados muito antes de se ter uma candidatura posta, né? Quer dizer, você não buscou comprar essa briga para trocar por cargo no governo. Aliás, o Jair Bolsonaro te convidou para ser ministro e você não quis, é isso? É isso, eu estava à frente da entidade, né? E eu tenho uma missão, né? A missão lá eram 2 mandatos, eu tinha sido eleito o 2º mandato quando ele fez o convite. Eu falei, presidente, eu tenho que concluir aqui essa etapa, né? Porque eu assumi o compromisso com as pessoas aqui que me apoiaram de percorrer o mandato inteiro e eu estou num processo de transformação da entidade. E a gente fez uma revolução na entidade aqui, né, com números marcantes. E eu estava justamente no meio do processo. Mas eu fiquei muito honrado, lisonjeado, e disse a ele que eventualmente até estudaria, mas que naquele momento eu não poderia fazer esse compromisso. É muito importante dizer, Cláudio, reforçando aí o que você vem dizendo, que o cenário ele é muito mais amplo do que as aparências às vezes demonstram, né? É muito mais profundo toda essa movimentação. E até nomes à disposição, que foi o meu caso, eu coloquei o nome à disposição, né? É difícil de se ter, com qualidade, nomes que não tragam ali nenhum tipo de problema para as candidaturas. E a gente precisa de um número maior de pessoas efetivamente comprometidas, empenhadas, pessoas de bem, para engajar o processo político. Porque enquanto nós não tivermos isso, a gente sempre vai ter muita dificuldade de mudar esse quadro que a gente tanto briga para mudar. E eu coloquei o nome à disposição do Flávio,
Flávio e efetivamente tinha um líder de pesquisa, que ainda é líder de pesquisa, que era o Cleitinho, e que na hora que houve entendimento do Flávio que para a candidatura dele o melhor era fazer eventualmente o palanque com o Cleitinho, eu imediatamente retirei o seguinte, fui para o bastidor e aguardei, porque eu não estava à disposição, não era pré-candidato. Então eu estava realmente contribuindo se fosse somar. Se na estratégia a soma não fosse positiva, eu me recolhi, né? Porque esse é que é o nome à disposição, senão já vira projeto de poder. E na hora que se viu que efetivamente era necessário um nome, eu coloquei novamente em posição, quer dizer, eu nunca tinha retirado, mas precisou do chamado, eu fui lá e falei, não sou candidato, vamos até o fim, vamos defender a bandeira da direita, as bandeiras que a gente defende, vamos trabalhar em conjunto para que o Flávio seja eleito de maneira ininterrupta durante esse período, e estou aqui para fazer esse desafio, e não estou preocupado onde eu estava com a intenção de voto, não, porque eu tenho 3% de intenção de voto antes de ser pré-candidato, e eu nunca disputei nem eleição de síndico, tirando a eleição da FIEM. Então eu não tenho recall público, então ter 3% já é muito, no cenário que o governador tinha 6%, né, o governador em exercício. Então, sem ser candidato, nem pré-candidato eu era, e sem nunca ter colocado o nome para nenhuma candidatura pública, não tem recall de eleições. E com o apoio do Flávio, do Nicolas, do Bruno Engler, das lideranças da direita, rapidamente eu serei conhecido. É muito importante dizer que eu tenho a menor rejeição entre os candidatos e a maior taxa de aprovação entre aqueles que conhecem. Então, eu tenho um potencial ali de crescimento impulsionado aí pelas lideranças políticas do nosso estado, com certeza vai ser na campanha no momento adequado. Então, estou muito tranquilo que a gente vai performar, vai para o segundo turno e Flávio vai ganhar aqui em Minas. Perfeito. Só para eu encerrar aqui a minha listinha e aí abro para os nossos comentaristas. Eu quero o teu diagnóstico do governo hoje de Minas. O governo aí, dou mandato para fazer coisa pra caramba. Eu quero o teu diagnóstico aí em relação à gestão do Zema e o que você faria diferente. Bom, o primeiro mandato do Zema, eu acredito que ele foi um mandato mais assertivo no que tange das prioridades. Ali tinha um problema crônico financeiro, com pagamentos atrasados de funcionalismo público, fornecedores, repasse para os municípios. Ele entrou com um programa de ajuste profundo que era para atender a dor daquele momento. Depois, no segundo mandato, eu acho que houve um retrocesso na minha leitura, no avanço das transformações necessárias e também na sensibilidade de algumas áreas que a população precisa de um atendimento e também de uma prestação de serviço melhor do Estado. Então tem um grande espaço de transformação na minha visão. Nos primeiros 90 dias de governo dá para fazer uma revolução e esses efeitos serão sentidos rapidamente. Então tem um espaço enorme de mudanças para que a gente possa gerar futuro para o povo mineiro. E aí, Cláudio, eu tenho uma diferença entre o governador Zema, porque o governador Zema é empresário e eu também sou empresário. Sob esse background a gente tem muito em comum, mas eu sou um líder associativista há mais de 30 anos. Então eu lido com a política há muito tempo, de maneira voluntária, e com a política empresarial, e tem interface com várias áreas do governo. Então eu vou chegar ao governo com uma experiência muito sólida na relação com o governo e na análise dos gargalos do nosso Estado. Então eu tenho um diagnóstico muito profundo quanto a isso, e com certeza a gente, além de ter um traquejo político maior do que a época quando o Zema chegou. Então vem com essa bagagem associativista que me traz ali, na minha leitura, uma condição de ter um início de mandato mais assertivo, mais efetivo e com muitas transformações do que o próprio governador Zema.